Olá, olá, segundo ano, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Então vamos lá. Nós vamos voltar fazendo uma revisãozinha e ainda assim aprendendo sempre algo a mais. Então por isso que é muito importante ler, é muito importante assistir ao vídeo e perguntar sempre que tiver uma dúvida. Então vamos lá. Nós já aprendemos sobre o substantivo, correto? Aprendemos que o substantivo é uma palavra que nomeia pessoas, lugares, sentimentos, ações e qualidades. Então, olha aí, nós temos uma baleia. A baleia, no caso, está nomeando um animal. Temos o óculos, um objeto, e a felicidade, que é um sentimento. Aí agora nós vamos trabalhar o substantivo próprio e comum. Então vamos lá conhecer eles? O substantivo comum se refere a seres ou coisas em geral. E o substantivo próprio se refere a coisas ou seres específicos. Então vamos lá. Olha só, aqui embaixo nós temos uma loja. Então, loja é um substantivo comum. Ele está se referindo a coisas em gerais. Existem diversos tipos de loja. Ok, então substantivo comum. Porém, o nome dessa loja se chama Doces e Companhia. Então, o nome da loja é um substantivo próprio, porque ele está se referindo a exatamente essa loja. Então, vamos ver de uma outra maneira? Aqui embaixo, nós temos uma menina. Então, menina é um substantivo comum, onde podemos nos referir a todas as meninas. E Isabela é um substantivo próprio, porque se refere exatamente a uma determinada pessoa. Está se referindo a essa menina que se chama Isabela. Tudo bem até aí? Ótimo. Então, agora, vamos para o artigo. Então, vocês se lembram que os nossos artigos, eles são 8, que é o, a, os e as. Uma, uns e umas. Então, olha lá, o coelho tem as orelhas compridas. Então, nesse caso, temos dois artigos, o e o as. E um homem desconhecido ganhou uma medalha de honra. Então, mais um artigo. Agora, nós vamos falar sobre os adjetivos. Então, adjetivos dão uma característica a algo e atribui qualidades, podendo ser boa ou ruim. Então, aí nós temos um exemplo, o elefante. O que o elefante é? O elefante é grande. Então, olha aí o nosso adjetivo, grande. E temos um bolo. O bolo é o quê? Gostoso. Então, o adjetivo também é gostoso. Estamos nos referindo a esse bolo como um bolo gostoso. Poderia nos referir ao bolo também como um bolo bonito. Também é um adjetivo. Então, adjetivo é sempre quando nós estamos atribuindo uma qualidade, tá bom? Então, vamos ver aqui ao lado. O Hugo é um menino bonito e inteligente. Então, as palavras bonito e inteligente atribuem qualidades ao Hugo. Então, reforçando, adjetivos são palavras que indicam como são ou como estão as pessoas, coisas, animais ou plantas e indicam os estados ou as qualidades dos nomes. E os adjetivos, eles também variam em gênero e em número. Então, vocês se lembram que o substantivo nós tínhamos o singular, plural, masculino e feminino? No adjetivo é a mesma coisa. Então, olha lá. Vamos ver aqui no nosso primeiro quadradinho. Então, vamos primeiro no masculino. Um gato lindo. Então, estamos falando de um adjetivo masculino no singular. O gato é lindo. E se fosse no feminino, ficaria gata linda. E o plural
no masculino, gatos lindos e no feminino, gatas lindas. Então, aí os adjetivos que nós temos é lindo, linda, lindos e lindos, que está se referindo àquela beleza do animal. Aí, nós também temos os sinais de pontuação que nós vamos começar a trabalhar. Então, nós temos as aspas, que é como se fosse 2 tracinhos que a gente costuma colocar para indicar algo, uma fala que retiramos de um texto. Esse daí, por enquanto, a gente quase não vamos utilizar, mas o ponto final vamos utilizar sim. O ponto final, ele serve para indicar o final de uma frase. Temos também o ponto de exclamação, que é o compridinho com uma pontinha embaixo, ele indica uma admiração, uma alegria ou um espanto. Quando eu falo assim, bom dia, eu estou utilizando um ponto de exclamação. Eu estou dizendo que o meu dia está muito bom e estou desejando o mesmo dia a todos, tá? E o ponto de interrogação é exatamente quando eu faço uma pergunta. E aí, vocês estão bem? Eu utilizei o meu ponto de interrogação. Temos o travessão, que ele indica quando alguém vai falar. E a vírgula, que serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Então, por enquanto, nós vamos utilizar esses daqui apenas. O ponto final, ponto de exclamação, travessão, interrogação e vírgula. Porém, vamos conhecer também os 2 pontos, que são usados para dar uma explicação ou enumerar uma coisa, e a reticências, que são os 3 pontinhos, que são utilizados para indicar uma interrupção de pensamento. Então, eu estou falando alguma coisa, coloquei ali a primeira parte fundamental e não quero escrever mais. Eu vou colocar os 3 pontos, significa que eu ainda não terminei o meu assunto, tá? E temos o informativo. O texto informativo, vocês se lembram bem, né? Que é um tipo de texto que tem como principal função informar sobre acontecimento, pessoas, lugares e entre outros. E há muitos gêneros textuais informativos. Tudo bem? Então, agora vamos lá para a nossa atividade. Então, ainda no material móvel, porém um pouquinho lá na frente, vocês vão começar a utilizar a escrita. Se eu não me engano, de vocês começa pela página 47, tudo bem? Então, olha lá, atividade escrita 1. Em cada janela do edifício, escreva algo que pode ser encontrado em uma cidade. Então, vamos lá, vocês vão imaginar que vocês estão olhando lá de um prédio bem alto em uma cidade. E o que vocês estão vendo? Aqui nós temos 2 exemplos, postes de luz e o zoológico. E em cada quadradinho vocês vão colocar um substantivo. Lembra que substantivo é o nome que se dá às coisas. Então, você vai escolher algo que você possa ver desse prédio. Atividade número 2. Vocês vão ler o parágrafo. Olha, é um parágrafo informativo. Vão sublinhar, vão marcar embaixo as frases que trazem fatos e depois responder a pergunta. Então, olha lá. O que você acha divertido de se fazer em uma cidade? Capriche na letra para escrever a sua resposta. E vocês podem usar fotos para contar informações verdadeiras sobre o lugar que você está descrevendo. E nossa próxima atividade está lá na escrita 1, atividade 3. Escreva uma palavra para descrever cada substantivo. Então, aqui no caso, nós vamos utilizar um adjetivo. Lembra que o adjetivo é uma qualidade? Então, estou falando do prédio. O prédio, ele é alto. E eu quero que vocês coloquem um adjetivo para carros, parques, pontes, placas e luzes. E a nossa próxima atividade.
escrita 1, atividade 4. Use o símbolo chapeuzinho para acrescentar artigos às frases. Então, aqui eu já deixei até um pouquinho para facilitar para vocês. Porém, vocês vão colocar o artigo que eu posso utilizar. Você pode andar de ônibus em cidade. E aí, o que eu vou colocar aqui? Qual será o artigo? 2. Cidade em que eu nasci é muito grande. 3. Há muitas placas na rua de cidade. Restaurante mais famoso da cidade fica no centro. E o ônibus que vai para o centro é amarelo. Então, vocês vão completar com o artigo correto, tá? E a escrita 1, atividade 5, que é a última. Leia o parágrafo e depois responda a pergunta. Então, aqui nós temos um pequeno parágrafo. O que faz com que esse parágrafo seja interessante? Então, vocês vão escrever aqui. Então, vamos lá. Devemos usar fatos na escrita informativa e devemos dar detalhes para tornar o texto mais interessante. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só e nos encontramos mais tarde.